FF no Radar no ar. Hoje eu, Laura Leme, estou aqui com o Henry para a gente repercutir como foi o jogo Brasil e Canadá, válido pelos Jogos Olímpicos, quartas de final. E infelizmente o Brasil foi eliminado em um jogo bem tenso, bem difícil, tanto para a seleção brasileira quanto para o Canadá. E de certa maneira também decepcionante para os torcedores brasileiros. Não só para aqueles que só acompanham a seleção feminina nos Jogos Olímpicos, mas também para aqueles que vinham acompanhando desde 2019, no início do trabalho da Pia. Então, vamos começar repercutindo o jogo primeiro, o jogo em si. E aí, Henry, o que você pode falar pra gente, suas primeiras impressões sobre essas quartas de final? Nossa, esse jogo em específico deixou muito a desejar, né, Laura? A gente tava com uma expectativa até. A gente pode falar que até alta, né? Depois daquela partida contra a Holanda, que a gente atuou com o time, que a gente pode dizer o time titular, né, da Pia. Então, naquela partida por 3-3, a gente falou, poxa, se a gente bateu de frente com a Holanda, que é vice-campeã mundial, então acho que o time já está basicamente preparado, né? Mas não foi o que aconteceu. A gente, principalmente na parte da criação das jogadas ofensivas, o Brasil deixou muito a desejar, né? E eu acho que acabou sendo a principal falha, né? Dessa partida contra o Canadá, que foi essa parte da criação ofensiva, Laura. Então, e a gente estava comentando que as principais dificuldades nesses jogos era a defesa, principalmente a preocupação na lateral direita, com a Bruna Benítez, zagueira improvisada, mas acabou que nesse jogo o que pesou mesmo foi a parte ofensiva, de criação. A gente viu ao longo desses 4 jogos da seleção que a dupla de meio-campo, Formiga e Andressinha, não conseguiu trazer esse lado criativo. Então, o Brasil tentava suas jogadas de ataque, principalmente pelas laterais, então no lado esquerdo com a Tamires, com a Marta, do lado direito a Debinha, a Duda e a Bia Zanerato ali fazendo uma circulação, né, porque ela não é aquela centroavante fixa, muito pelo contrário. Então, acho que esse meio campo Formiga e Andressinha não deu muito certo. Acho que a Andressinha sentiu muita falta de aproximação das outras jogadoras, né? No Corinthians a gente vê que ela joga bastante com a Gabi Zanotti, que o ataque do Corinthians é super móvel, então a Andressinha não é aquela jogadora que vai fazer uma enfiada de bola para Bia Zanerato ou para Marta, não, ela é aquela jogadora de 2 toques, fazer triangulação, e ela não conseguiu fazer isso na seleção, né? E as Até linhas do Corinthians também são muito próximas, né? E até mesmo atuando ali com a Tamires do lado dela ali do meio para frente, né? A gente sentiu essa falta, né, da aproximação. A gente via a Tamires tentando até por algumas vezes buscar o jogo juntamente com a Andressinha, mas não tinham opções, né? Faltavam. Então, apesar daquele time do Corinthians ser um time de toques muito rápidos, né? Como você falou, 2 toques, já tem alguma jogadora ali próxima, né? Faltou essa característica na seleção brasileira também, né? e era algo, um entrosamento que poderia ter sido aproveitado na seleção, né? Talvez faltou mais uma jogadora para fazer esse trio de triangulações pela esquerda, no caso, e aproveitar isso, né? Porque quando a gente tem um fortalecimento do Campeonato Brasileiro, a gente também tem essa vantagem de conseguir aproveitar o entrosamento das jogadoras. E falando ainda um pouquinho disso, o que me chamou bastante atenção foi, primeiro, a Andressa Alves não ter entrado como titular. Não que isso fosse uma surpresa, mas acho que pelo desempenho dela ao longo dos jogos, ela merecia uma vaga de titular. E acabou que ela entrou só na prorrogação, então foi algo que a gente não entendeu muito bem. E outra coisa que me chamou atenção foi a Júlia Bianchi, meia do Palmeiras, melhor jogadora do Campeonato Brasileiro de 2020, não estar sequer no banco de reservas. E justamente num time que precisava criar, precisava ter essa dinâmica, esse dinamismo que a Júlia Bianchi traz. Então, isso me deixou um pouco confusa, eu não entendi essa opção da Pia. E aí, por falar na Pia, o que você achou sobre as substituições do Brasil, os períodos das substituições? Nossa, me causou muita estranheza, viu? E essa estranheza vem desde da escalação inicial, como você falou, né? Andressa Alves, a gente já
a gente já tinha uma certa expectativa se a Andressa começaria ou não no time titular, né? Mas, claro, obviamente, a Pia tendo começado ali com aquela dupla titular com a Bia e a Debinha, já até se esperava já, porque nos 2 primeiros jogos, né, que as duas atuaram juntas, funcionou muito bem essa parte ofensiva da seleção brasileira, né? Mas o que causou mesmo espanto, pelo menos da minha parte, foi a Andressa Alves ter entrado somente na prorrogação. Então, porque a Andressa, em todas as partidas que ela entrou, ela literalmente fazia a diferença. Era um outro time, com e sem a Andressa Alves. Então, isso daí me causou muito espanto e até é um ponto a ser criticado em cima da Pia, né? Essas tomadas de decisões ao decorrer do jogo. Até mesmo a Ludmilla também só foi entrar ali na metade do segundo tempo, né? Mesmo o Brasil tendo uma dificuldade imensa ali na parte da criação ofensiva. A gente estava até mesmo comentando antes da gravação do vídeo, a Marta estava basicamente marcando o lateral no início do jogo. Então, isso daí a gente já perdeu uma parte da criação ofensiva do nosso time muito grande, porque a Marta é a nossa principal jogadora, a camisa 10, uma das melhores jogadoras do mundo, ela não pode ficar marcando o lateral, né? Então, ela tem uma capacidade técnica assim muito grande para ficar atuando no meio de campo exatamente para criar as jogadas, que era onde a gente tinha uma dificuldade imensa, principalmente nessa partida contra o Canadá. E a gente viu que assim, o Canadá não era que era um time que estava super pressionando o Brasil, não, pelo contrário, o Brasil não sofreu muito com os ataques do Canadá, em alguns momentos perdeu o controle da posse, então a gente ficou um pouco ressabiado ali, mas não era nada que o Brasil estivesse sofrendo muita pressão do Canadá e que a Pia não pudesse abdicar de alguma jogadora e tentar colocar um time mais ofensivo. Eu acho que acabou que não sei se ela ficou, não com medo, mas assim, se ela preferiu se resguardar nas substituições, com medo, não sei, de levar um gol e aí perder, se ela preferiu os pênaltis do que tentar colocar o time um pouco mais para frente, tentar coisas diferentes e tentar ganhar o jogo no tempo normal. Então, talvez possa ter sido isso, mas acho que, assim, o trabalho da Pia é bom. O Brasil, a gente vê que mudou muito de como era com o Vadão para o trabalho da Pia. Acho que a consistência defensiva é muito melhor, apesar do Brasil ter tido alguns problemas. A consistência defensiva, a compactação melhorou bastante. É um outro time, não é uma terra arrasada em que a gente vai sair desses jogos e não, tem que recomeçar tudo de novo. Não, nada disso. O trabalho vai continuar, vai amadurecer. Logo menos teremos Copa América, depois Copa do Mundo, outras Olimpíadas. Então, assim, é um trabalho que ainda está em evolução, mas acho que vale a gente apontar algumas coisas. Então, acho que se espera uma maior testagem de outras jogadoras, né? Formiga vai se aposentar, talvez algumas outras jogadoras não se encaixem mais nessa ideia da Pia. A gente espera uma renovação no gol. Então, assim, acho que outras mudanças irão acontecer. Mas acho que vale a gente criticar esses pontos da Pia, como a gente já comentou aqui em outros vídeos no FF no Radar. A insistência com a Bárbara, que nesse jogo até não precisou trabalhar tanto no tempo normal e ainda fez uma defesa nos pênaltis. Mas assim, acho que vale a gente criticar sim, porque eu entendo que essa demora nas alterações e algumas escolhas também possam ter causado essa derrota do Brasil, porque não era aquele jogo que contra os Estados Unidos, contra a Suécia, não, era um jogo super ganhável. Era um jogo que o Brasil tinha um equilíbrio muito grande, mas talvez o Brasil fosse até melhor que o Canadá. Então, acho que esse é o sentimento do torcedor, que era um jogo que dava para ter ganhado. Não é aquele sentimento de que, se tivesse sido eliminado para os Estados Unidos, tipo, não, era um time muito melhor mesmo, não tinha o que fazer. Não, era um jogo bem ganhável. Então, acho que assim, dentro de campo, dava para ter feito mais. E a gente não pode falar também que a Pia não conhecia a seleção do Canadá. Porque, querendo ou não, a seleção do Canadá é uma das seleções que a Pia mais enfrentou nesse período no comando técnico da seleção brasileira. Tanto é que o último amistoso, para
nessa preparação para as Olimpíadas foi justamente contra esse mesmo Canadá, né, que foi no empate de 0-0. E nesse empate com 0-0 a gente viu a Ludmilla atuando no ataque e não a Duda, né? Então a gente não pode falar que a Pia também não conhecia como a seleção do Canadá iria jogar contra a gente, né? Isso mesmo, o Brasil não foi surpreendido, não, a gente sabia como o Canadá iria jogar, e eu acho que foi muito mais demérito do Brasil no sentido de não conseguir encontrar alternativas na criação do que uma defesa extremamente organizada do Canadá, que era impossível transpor. Então, acho que a análise dentro das 4 linhas fica nisso. E acho que também vale muito a gente ressaltar a questão de investimentos, de desenvolvimento do futebol feminino. E por isso eu vou chamar a nossa querida amiga Lívia para falar um pouquinho dessa parte extracampo. Oi, Henry. Oi, Laura. Oi a todo mundo que está acompanhando a FF no Radar. Antes mesmo da seleção brasileira feminina embarcar para Tóquio, elas criaram uma ação chamada Presas nos anos 80, que faz um comparativo, né, sobre o investimento no futebol feminino em 2021 com o investimento em um único jogador nos anos 80. A jogadora Beatriz Zanerato postou um texto explicando mais sobre como funciona essa ação. Que o futebol feminino precisa de mais investimentos, apoio e torcida, vocês já sabem, né? Mas aposto que disso vocês não estavam ligados. Vocês sabiam que os gastos totais de um time feminino em 2021 são em média R$100 mil, valor menor do que o investimento em um único jogador do futebol masculino nos anos 80? E que nos anos 80 o recorde de um jogo masculino foi 161 mil torcedores, enquanto no futebol feminino até 2021 o recorde foi 28 mil pessoas. Pois é, parece que estamos presas nos anos 80, né? Vivendo algo que parece passado, mas que infelizmente não é. O futebol feminino depende de mais investimentos, apoio e torcida. Então, bora ajudar a gente nessa, dando visibilidade usando a hashtag Presas nos anos 80, para tentar mudar essa realidade. E por falar em falta de investimento, a jogadora mais experiente da seleção, a Formiga, fez um desabafo emocionante falando sobre e mandou, uma indireta, bem direta para a CBF. Confiram. CBF, quem hoje comanda, não atrapalha a nossa evolução, não atrapalha, ajude. Quem não gosta do futebol feminino aí dentro, desculpa, se retira e deixa o caminho livre para quem gosta, para quem ama, pelo que faz, não pelo dinheiro, porque se fosse eu, particularmente, não ficaria aqui mais de 23 anos. Mas eu não quero, de todo o coração, ver nenhuma menina mais passando por muitas coisas que eu passei aqui dentro. Então, apoie, melhore e não tire nada do que ganhamos até hoje. Se quiser colocar coisas positivas, vai ser bem-vinda. Para a evolução da modalidade, tudo que for positivo, pode colocar que a gente aceita. Agora tirar ou atrapalhar, não vamos mais aceitar. Bom, o que a gente espera agora é que todo mundo que gosta e apoia o futebol feminino também participe dessa campanha, né? Presas nos anos 80. E como disse a Rainha Marta, o futebol feminino não acaba aqui, ele continua. Então cabe à CBF investir mais na modalidade, nas meninas, e os clubes também colocarem o futebol feminino em prioridade, assim como é o masculino. E que em breve a igualdade finalmente chegue. É isso, é com você, Lauriane. Muito obrigada, Lívia. Com certeza essa questão é muito importante, tem que ser falada, tem que ser comentada. E a gente está aqui para isso também no FF no Radar. E antes de encerrar esse vídeo, Henry, você pode passar para a gente quais foram os resultados dessas quartas e como ficou o chaveamento das semifinais? Certo. Então, a Austrália venceu a Grã-Bretanha por 4-3. A Suécia bateu o Japão por 3-1. A Holanda, até então uma das nossas principais adversárias, empatou no tempo normal com os Estados Unidos e perdeu nos pênaltis por 4-2. E a nossa seleção brasileira também empatou por 0-0 com o Canadá e perdeu nos pênaltis por 4-3. O chaveamento fica o seguinte: a Austrália enfrenta a Suécia e os Estados Unidos enfrentam o Canadá.
todos os jogos serão realizados nessa próxima segunda-feira já, Laura. Isso, teremos grandes chances de Estados Unidos e Suécia na final. Com certeza seria um jogaço, até porque a Suécia venceu na fase de grupos dos Estados Unidos, uma vitória bem contundente, então acho que seria um jogo bem interessante da gente ver. Então é isso, pessoal. Esse vídeo do FF no Radar fica por aqui. Sigam acompanhando, porque a gente, mesmo sem seleção brasileira, vamos continuar cobrindo os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. Ficamos por aqui. Muito obrigada pela parceria, Henry. Tchau, tchau. Muito obrigado. Até mais, pessoal.